O tema de hoje é controle de doenças antes da cirurgia plástica, doutor. Perfeito. Olá. Esse é um dos temas que a gente mais recebe perguntas, porque muitos pacientes eles têm dúvidas quando são portadores de alguma doença, se eles podem realizar alguma cirurgia plástica, né? Uhum. Então a gente teve o cuidado de trazer esse tema para informar a população que a grande maioria sim, e hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho com vocês. Vamos então, já vou começando, viu, Rafael, aqui, vamos nesse bate-papo com o Dr. Marcos, também Dr. Aline. Doutores, quais são os principais exames e também avaliações necessárias para garantir um controle adequado de doenças antes de uma cirurgia plástica? O nosso primeiro contato, como a gente sempre reforça aqui em nosso consultório, é um exame chamado bioimpedância, tá? Quase nenhum paciente ele chega a um consultório médico com exames laboratoriais, por exemplo, ou exames complementares de imagem, tá? Então, ele é o nosso grande amigo para a gente ter uma visão de como esse paciente está se comportando aqui fora, em relação ao quê? Taxa metabólica, gordura visceral, percentual de massa magra, massa gorda. Então já dá para a gente ter uma visão desse paciente, principalmente em relação ao seu comportamento de hábitos aqui fora. É claro que existe uma infinidade de exames que a gente vai pedir para acompanhar e às vezes até diagnosticar. Muitas vezes a gente realiza diagnóstico antes de ser cirurgião. Eu também sou médico, eu gosto de frisar muito bem isso, eu sou um clínico cirurgião. Tá? Então, se esse paciente ele tem uma comorbidade, uma doença, a gente vai direcionar, vai pedir relatórios médicos, vai tentar saber se esse paciente tem um acompanhamento com seu médico assistente, que é de extrema importância, tá? E avaliar se ele tem realmente uma indicação cirúrgica ou se a gente consegue alcançar o objetivo naquele momento. Não é isso, doutora Aline? Exatamente. Com o primeiro exame que nós conseguimos realizar em consulta, que é a bioimpedância, um diagnóstico que eu já consigo dar para o paciente é se ele é um paciente obeso ou não. E a obesidade, se não está controlada, é uma contraindicação para a cirurgia. Então, com a bioimpedância, nós já conseguimos fazer essa avaliação. Conseguimos também já avaliar a gordura visceral, né? O paciente não precisa ir realizar um ultrassom de abdômen para nós sabermos se ele apresenta ou não gordura. Na bioimpedância nós já conseguimos avaliar que também, dependendo do grau dessa gordura visceral, também é uma contraindicação para a cirurgia. Então, logo depois nós vamos estar solicitando alguns exames que eu já citei aqui para vocês, que são exames que marcam algumas doenças e também algum estado inflamatório importante desse paciente que também contraindica as cirurgias. Então nós precisamos deixar esse paciente muito bem amparado, onde nós realizamos todos esses exames, como por exemplo, insulina, homocisteína, ferritina, PCR, então exames que eu preciso saber, preciso controlar tudo isso para o paciente estar seguro para uma cirurgia. Doutores, como a nutrição, né, ela pode influenciar no controle de doenças e também na recuperação pós-operatória em pacientes submetidos a cirurgias plásticas? A nutrição ela é indispensável tanto em pacientes que são portadores de comorbidades quanto não são, tá? Porque de qualquer forma ela vai impactar no resultado e na longevidade dessa cirurgia, tanto em relação à cicatriz, qualidade da cicatriz que esse paciente ele deseja ter, tá? Ou até se o paciente for um paciente que tem uma comorbidade como uma hipertensão ou diabetes, se isso vai descompensar ou não no pós-operatório. Então uma grande arma uma grande opção para isso é um plano alimentar adequado, onde a gente ofereça a esse paciente um aporte proteico, de carboidrato, de micronutrientes, para que ele não possa descompensar a doença e que isso impacte no resultado da cirurgia, por exemplo. Não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, quando nós vamos orientar essa alimentação, essa
suplementação, na verdade, desse paciente, nós precisamos estar controlando essas doenças. Não significa que uma pessoa obesa, um paciente obeso, diabético, hipertenso, com lúpus, com asma, que são doenças que estão descontroladas, contraindicam a cirurgia, mas nós conseguimos controlar, e se nós estivermos com essas doenças controladas, ele sim poderá realizar a cirurgia sem riscos e com uma melhor qualidade de cicatrização, de às vezes algum efeito colateral como seroma que podem estar acontecendo, uma cicatriz que não fique como nós gostaríamos que ficasse. Então, são doenças que o paciente pode ter, mas nós precisamos que ela esteja controlada. E quais são as doenças mais comuns que podem afetar a realização assim, de uma cirurgia plástica, doutores? E como elas podem ser controladas antes do procedimento? Principalmente a obesidade, tá? Talvez a obesidade, por ser uma pandemia, né, e até um problema de saúde pública, ela seja a doença que mais impacte tanto no resultado imediato e no resultado a longo prazo. Por quê? A gordura visceral é sabido que seja a gordura mais inflamatória do nosso corpo, causadora de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, o próprio diabetes tipo 2, que tem uma relação com a síndrome metabólica. Então, a obesidade e cirurgia plástica é uma combinação desastrosa, tá? E é por isso que a gente frisa muito bem aqui em desinflamar o paciente. Quando a gente fala em desinflamar o paciente, a gente está querendo se referir que ele precisa ter uma diminuição de massa gorda e gordura visceral e ganho de massa magra, músculo. Por quê? Porque a gente quer aumentar essa taxa metabólica basal e a gente quer pegar aquela frase que a gente já ouve desde pequenininho, que a gente emagrece dormindo. Por que a gente emagrece dormindo? Porque a gente tem uma massa magra de qualidade excelente, muito boa, né? Até redundante, mas que também a gente tem um sono reparador, né? Dormindo a gente também consegue liberar hormônios como o GH e o cortisol, que muitas vezes a obesidade ela tem uma influência até na liberação desses hormônios, mesmo que você durma bem. Então talvez a obesidade seja o nosso grande vilão. Então nossa clínica, nosso instituto e nossa equipe interdisciplinar, a gente desenvolveu protocolos através da cirurgia plástica funcional para a gente preparar esse paciente para evitar essas complicações e intercorrências, né? Então a gente já está aí há quase 2 anos militando com isso, tá? Porque existe uma procura de pacientes para a realização dessas cirurgias e quando ele está obeso, muitas vezes a gente não consegue ajudá-lo se ele não passar com a doutora Aline na realização do pré-cirúrgico. E o que é mais comum nós pegarmos em consultório? Pacientes obesos querendo tratar essa obesidade com cirurgia plástica. Ou, na verdade, eles enxergam a obesidade como um fator estético. Eles só se acham mais cheinhos. Eles às vezes nem sabem que isso é uma doença. Então, quando eles passam em consulta e eu dou o diagnóstico, tem muitos pacientes que ficam até mesmo assustados, porque não esperavam esse diagnóstico, não se viam assim, né? Somente esteticamente. Então, nós sabemos de todas as complicações que a obesidade traz com ela, e lógico que obesidade é a doença que nós mais temos em consultório, junto com a esteatose hepática, junto com a gordura visceral. E por que nós falamos que a gordura visceral é a gordura mais inflamatória? Não é a mesma gordura? É a mesma gordura, o mesmo tecido adiposo, mas a localização dele é que muda totalmente. Então a gordura visceral é aquela gordura que fica intimamente ligada às vísceras, está ali em contato com o seu fígado, em contato com o seu coração. Essa gordura faz com que essas citocinas inflamatórias, né, interleucina 6, TNF-alfa, elas são muito inflamatórias e intimamente em contato ali causa uma inflamação muito maior do que aquela gordura que fica ali naquela pochete, por exemplo, na barriga, que é a gordura que o cirurgião plástico retira. Consegue retirar. Né, consegue retirar. Já essa gordura visceral não sai com cirurgia plástica. Você precisa se esforçar fazendo um tratamento, buscando tratamento, mas é uma gordura que você consegue perder mais facilmente do que essa outra gordura subcutânea. Agora fica um adendo.
o que as pessoas precisam ainda entender é que obesidade é uma doença crônica que você pode sim conseguir controlar, mas se você abandonar o tratamento, ela volta tudo novamente. É a mesma coisa, um paciente diabético, ele segue uma rotina, segue consultas médicas rotineiras. Um paciente hipertenso, a mesma coisa. As pessoas precisam entender que a obesidade também precisa, não pode descuidar. A gente sabe que a obesidade, por ser uma pandemia, existe uma grande incidência de pacientes que nos procuram para realizar uma cirurgia plástica com essa patologia. Muitas vezes ele não tem obesidade, mas ele tem sobrepeso. E ele tem algum grau de gordura visceral ali localizada, como a doutora Aline falou, que essa gordura, por mais que ela seja um pouquinho ali inicial, ela já indica que é um paciente que ele não tem um hábito de vida que vai manter, por exemplo, os resultados da cirurgia. Então, ali, a gente já liga o alerta e já orienta esse paciente que ele precisa de uma manutenção como se ele fosse portador de uma comorbidade como uma diabetes e uma hipertensão, tá? Qualquer paciente que realiza uma cirurgia plástica, ele precisa entender que ele precisa entrar num programa de pós-operatório tardio, que envolve o quê? Envolve o acompanhamento com a nutrologia, a nutrição e até mesmo com a fisioterapia, tá? O acompanhamento com a cirurgia plástica já é certo, porque ele realizou uma cirurgia, então existe um determinado tempo que ele vai ficar sob nosso acompanhamento para a gente acompanhar qualidade de cicatriz, dar outras orientações em relação à sua evolução. Mas essas medidas preventivas, elas são indispensáveis para a longevidade e para a própria saúde, né? Eu costumo dizer que antes de operar, a gente precisa promover saúde, porque muitas vezes a gente precisa educar o paciente para que ele tenha uma autocrítica, eleve sua autoestima e vá praticar uma atividade física e mudar o seu hábito de vida. Existem medidas, preventivas que podem ser adotadas antes da cirurgia plástica para minimizar o risco de complicações relacionadas às doenças existentes, não é isso, doutor? Isso. As medidas são a mudança de hábito de vida, se esse paciente está fazendo prática de atividade física ou não, tá? Se ele está seguindo um plano alimentar. Existe com a doutora Aline um plano alimentar que ela adota de forma personalizada para cada tipo de patologia que esse paciente tem, tá? Vou te dar um exemplo. Um paciente que é portador de hipotireoidismo, a gente tem que investigar se ele está ingerindo micronutrientes que vão potencializar, por exemplo, um paciente que tem hipotireoidismo, ele toma o quê? Uma droga para tratar esse hipotireoidismo, que é o Levoide, o Eutirox, o Puran. Então, muitas vezes o paciente ele acha que só tomando a medicação ele vai estabilizar esse hipotireoidismo. Isso já está provado cientificamente que não, tá? Essa droga muitas vezes ela tem um efeito melhor se você tem micronutrientes que são necessários para que ela tenha um efeito melhor em cada organismo. É por isso que existem pacientes que conseguem compensar a doença e outros não. E aí ele volta para o endócrino, ou para o nutrólogo, ou para o clínico, e muitas vezes o que é feito? O aumento dessa dose. E às vezes é um micronutriente que ele tem deficiência. Não é isso? Exatamente. Você vê muito isso, né? Falando sobre esse assunto de hipotireoidismo, saindo um pouquinho, porque nós tratamos muito o intestino, e nós sabemos que o intestino é o início de muitas doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação que nós temos na tireoide e você pode muito bem tratá-la antes de você desenvolver um hipotireoidismo. E o que eu mais estou tendo pacientes hoje em consultório são pacientes
que não foi tratado essa tireoidite de Hashimoto, ela só foi diagnosticada e levou-se a desenvolver o hipotireoidismo e aí sim tomando só a levotiroxina, né? O T4. E isso nós precisamos entender que se essa pessoa tivesse feito um acompanhamento com uma alimentação adequada, com uma suplementação de micro e macronutrientes, Perfeito. ela não desenvolveria, não precisava entrar na doença de hipotireoidismo. Então, a alimentação, ela é prevenção. A mesma coisa para a obesidade, nós controlamos essa obesidade, nós controlamos também os tipos de comedores, porque quando eu desenvolvo um plano alimentar para esse paciente, eu preciso saber se ele tem um transtorno compulsivo alimentar, se ele é um beliscador de doce, se ele é um comedor volumétrico, aquela pessoa que come muito. Tudo isso interfere com a medicação que eu vou utilizar e com o tipo de alimento que eu vou colocar. Por exemplo, um paciente que ele sempre está buscando o estímulo dopaminérgico, aquele paciente que gosta de doce. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou colocar nessa dieta para ele não exacerbar mais ainda essa vontade. Então, são cuidados que nós tomamos com a alimentação que vão impactar diretamente na doença. Por exemplo, um diabético que come uma frutinha à noite antes de dormir, ele está atrapalhando o tratamento, está prejudicando o seu tratamento, porque a fruta tem frutose, a fruta é açúcar, então ele está fazendo pico de glicose, fazendo pico de insulina antes de dormir. Então são pequenas orientações, às vezes que você acha que está fazendo corretamente, mas estão atrapalhando o seu tratamento. Perfeito. 8 horas